Olá, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Rede Brasil de Comunicação. Muito obrigado pela sua audiência. A você que nos acompanha em diversos canais sintonizados aqui em Pernambuco, é um prazer especial sempre contar com a sua audiência e participação, é claro. Não esquecendo dos nossos internautas e das pessoas que nos acompanham pela parabólica em outros estados, em outros locais. É sempre muito bom contar com essa sua interação com o programa também pelas redes sociais, através do Facebook, do Twitter. Muito bom mesmo. Olha, quero a sua atenção especial neste momento. Você, amigo telespectador, você internauta, logo mais você vai trabalhar, não é mesmo? Ou você já está no trabalho, assistindo a programação pelo computador, através do smartphone ou mesmo pela televisão. O Brasil é o 4º país do mundo em número de acidentes fatais no trabalho, isso mesmo. O dado foi apresentado neste ano pelo coordenador de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, o Jorge Mesquita. Isso foi em audiência na Comissão de Seguridade Social e Família lá da Câmara dos Deputados. Segundo ele, as principais causas são a banalização das ocorrências e a falta de política de preservação. Segundo o DIEESE, o risco de um empregado terceirizado morrer em decorrência de um acidente de trabalho é 5 vezes maior do que nos demais segmentos produtivos. As empresas ainda derrapam nas questões de segurança e têm dificuldades para conscientizar seus funcionários sobre a adoção de medidas básicas para a proteção e prevenção de acidentes. Já contamos com a presença aqui em nossos estúdios para falar sobre acidentes de trabalho, já contamos com a presença da doutora Débora Tito, ela que é procuradora do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. Além dela, contamos com a presença do doutor Fábio Farias, ele que é desembargador do Tribunal do Trabalho da 6ª Região. Mas antes de conversarmos com os nossos convidados, os nossos convidados de hoje, vamos juntos conferir uma matéria com a repórter Stephanie Hermano. Você sabia que a maioria dos acidentes de trabalho são evitáveis? Essa triste realidade acontece porque medidas simples deixam de ser tomadas, como, por exemplo, equipamentos de proteção individual que são utilizados principalmente em construção civil. O trabalhador, dependendo da atividade que ele esteja realizando, ele deve observar se a empresa tem investido na segurança dele. Cada pessoa sabe os momentos de risco, os momentos de perigo. Outra situação é se dirigir também ao serviço interno de cada empresa. Tem sempre um serviço de segurança do trabalho de cada empresa, ou alguém respondendo por esse serviço, tá certo? E levar esse problema junto a esse grupo aí para que fosse feito o levantamento dos riscos que ele está passando. E a partir daí participar de treinamentos de capacitação que a empresa tem a obrigação de enviar. Existem 3 formas que são caracterizadas como acidente de trabalho. O acidente típico acontece por causa da atividade profissional que o trabalhador exerce. O acidente de trajeto é aquele que acontece no percurso entre a casa do trabalhador e o local de trabalho. E a doença profissional é a 3ª forma, que é quando a doença é desencadeada pelo exercício de determinada função. Algumas causas são mais frequentes, como, por exemplo, quem trabalha com altura, a queda. Em indústrias, no uso das máquinas, perda de membros. Esse instrutor acompanha mais de 1.000 alunos por mês. O que é mais gratificante para a vida do aluno é você ter a certeza de que vai poder encerrar seu turno de trabalho sem nenhum acidente. Nós somos uma empresa de consultoria e treinamento e procuramos fornecer ao mercado o profissional habilitado. Algumas empresas perguntam a gente, vocês são registradas junto ao Ministério da Educação? Não. As empresas de consultoria e treinamento, capacitação técnica, elas devem prover esses treinamentos obrigatórios através de profissionais qualificados de acordo com as normas. Nós somos uma empresa constituída legalmente e fornecemos ao mercado a qualificação técnica de acordo com as exigências da norma. A Constituição Federal declara que é direito do trabalhador a segurança contra acidentes do trabalho. 84% dos acidentes são típicos, os demais somam juntos 16%. Por isso, é fundamental que o trabalhador fique atento, faça treinamentos e cobre da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, da sua empresa. A fiscalização tem sido intensificada nas empresas, mas ainda é preciso mais. Todas as normas de segurança devem ser cumpridas.
E agradecemos, portanto, a Stephanie Hermano pela matéria. E segundo a Organização Internacional do Trabalho, as doenças profissionais continuam sendo as principais causas das mortes relacionadas com o trabalho. Ocorrem cerca de 2,34 milhões de acidentes mortais de trabalho a cada ano. Somente 321 mil se devem a acidentes. E de acordo também com a ONU, trata-se de um déficit inaceitável. O Brasil gasta mais de 70 bilhões de reais com esse tipo de acidente anualmente. Entre as causas desses acidentes estão maquinário velho, desprotegido, tecnologia ultrapassada, mobiliário também inadequado, ritmo acelerado de trabalho, assédio moral dentro das empresas também, a cobrança exagerada ao funcionário e o desrespeito a diversos direitos. Bom, temos a nossa enquete de hoje, queremos contar com a sua participação. Na nossa enquete estamos perguntando o seguinte: você respeita as normas de segurança no trabalho? Você respeita as normas de segurança no trabalho? Sim ou não? Participe da nossa enquete através da nossa linha interativa 0 operadora 81 3424 1977. 3424 1977. Você respeita as normas de segurança no trabalho? Sim ou não? Participe. Ou também, além da nossa linha interativa, mande a sua mensagem para as nossas redes sociais, né, pela nossa fanpage lá no Facebook. É simples, o endereço é o facebook.com/assunto do dia. E o nosso Twitter também você nos encontra pelo endereço @assunto do dia TV. Mande sua mensagem, não deixe para outra oportunidade. Nós queremos saudar aqui os nossos convidados, agradecê-los pela presença no programa Assunto do Dia. É um prazer recebê-los, né? Agradecemos aqui ao Dr. Fábio Farias, né? É um prazer, um bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite em nome do Tribunal do Trabalho. Muito bem, agradecemos também a doutora Débora Tito, não é, mais uma vez aqui no programa, agora num cenário novo. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço também em nome do Ministério Público do Trabalho. Bom, as pessoas geralmente dizem o seguinte, doutor Fábio, por exemplo, quando você conversa com um colega, não é? Quando encontra alguém de um outro trabalho, às vezes as pessoas dizem, lá na minha empresa não requer cuidados especiais para evitar acidente de trabalho, porque nunca houve acidente de trabalho na empresa. Esse pensamento, às vezes, permeia na mente dos empresários, né? Quem está à frente de um empreendimento, enfim, às vezes tem esse pensamento. Essa colocação é muito perigosa, esse pensamento é muito perigoso, se não pensar na questão da segurança? É extremamente perigoso. Agora, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar você pela ampla pesquisa que você fez sobre o tema, apresentando os números, e te dizer assim que aqui no Brasil, infelizmente, essa estatística ela ainda é subnotificação. E por que a gente diz isso aí? Porque a nossa experiência, tanto minha quanto da doutora Débora, a gente observa que boa parte dos trabalhadores, né, dos acidentes não são comunicados e uma parte grande sequer estão abrangidos pelas estatísticas. As estatísticas elas são formadas pelo cruzamento dos dados do INSS e do Ministério do Trabalho e Emprego. Estão fora dessas estatísticas, né? Até 1988, toda a agricultura brasileira. Estavam fora dessa estatística, estão fora ainda dessas estatísticas. Os trabalhadores autônomos estão fora dessas estatísticas, os servidores públicos e uma gama enorme de outros trabalhadores. No que diz respeito propriamente à sua pergunta, né, esse é um pensamento extremamente nocivo. Antes de ser procurador do trabalho, eu trabalhei no metrô e aprendi a pilotar trem. E o meu instrutor de pilotagem de trem, ele dizia que o pior piloto de trem para ele era o mais antigo. Por quê? Porque era justamente aquele que achava que com ele não aconteceria nada. Não é? Então, existe um princípio aplicado no meio ambiente em geral, mas que é aplicado ao meio ambiente de trabalho, que é o princípio da precaução. Aliás, o princípio da precaução ele é um princípio que deve ser aplicado em qualquer ato da nossa vida. Verdade, Ou seja, antes de agirmos, nós devemos sempre pensar se as condições de segurança estão presentes naquele local de trabalho. Às vezes, uma corda velha, né? Nós vimos ali no início do programa um pequeno exercício, às vezes uma corda velha, às vezes uma corda ela está aparentemente muito boa, mas o tempo de uso dela já se esgotou. Todo equipamento de segurança ele tem um tempo de uso. Então, olhar aquele tempo de uso, às vezes é de fundamental importância, porque aquele tempo de uso é o que dá a segurança da vida daquele equipamento dali, né?
Uma dificuldade que nós temos, que o senhor mesmo tocou, é justamente essa questão da catalogação, juntar essas informações. Hoje se cruza, né, muitas informações de vários órgãos. O Brasil tem essa dificuldade, e não só o Brasil, mas os países que compõem a América do Sul também, na América Latina de maneira geral, não é isso, doutora? A gente fica muito preocupado com o aspecto da invisibilidade. Como o doutor Fábio falou, a gente já é o quarto do mundo e ainda não tem tanta notificação dos casos de acidente de trabalho. Mas eu também vejo o dado por outro lado. Eu acho que à medida que a gente vai conseguindo atuar mais, o Ministério do Trabalho e Emprego está muito mais atuante na construção civil, na área rural, assim como o Ministério Público do Trabalho também, então os dados surgem. Então, esse surgimento do dado, por exemplo, o Brasil ficar em quarto lugar, é sinal também que a gente está conseguindo olhar os problemas. Até 88 a gente não olhava para o Rurícola e agora a gente está olhando. Então, o surgimento desse dado pode ser também positivo na medida em que as autoridades estão conseguindo olhar para o problema. É como, por exemplo, os dados de corrupção. Antes não existia corrupção no Brasil, mas as autoridades agora estão conseguindo chegar nos problemas. Então, eu acho que a gente está no momento de perceber o que ainda tem de acidente de trabalho nessa invisibilidade e o que eu acho que o aspecto do oculto está muito no adoecimento. Os acidentes ainda são notícia. Caiu um engenheiro de um prédio aqui em Recife, ano tal. Todo mundo sabe que aquilo aconteceu. Agora, quando é o adoecimento, a gente demora a ver. Porque o cidadão está ali trabalhando, às vezes não percebe que está adoecendo por conta do trabalho, e quando a gente consegue linkar essa doença com o trabalho, muitas vezes a pessoa já está em ponto de ter que se aposentar por invalidez. Quando a gente consegue. Inclusive, tem um dado interessante do Ministério do Trabalho e Emprego agora, que é em relação às empresas de teleatendimento. Eles fizeram uma grande operação no Brasil e batizaram essa operação de Operação Pequeno Príncipe. Aí veja a sutileza. Por que Operação Pequeno Príncipe? Porque o essencial é invisível para os olhos. Você chega ali, olha aquele cidadão doente e não sabe que é por conta do trabalho. E quando vai pesquisar, vê que é o assédio moral, como você falou no início, é aquela cultura do empresariado brasileiro de não proteger o meio ambiente porque é caro. É uma pauta importante também a gente falar dos aspectos econômicos disso. Acho que é interessante. Eu vou responder a tua pergunta, mas a gente voltar para esse aspecto econômico que está por trás da segurança e do meio ambiente do trabalho. Muitas vezes não é dado porque é caro. Exato. Né? O equipamento de proteção individual ele deveria ser o último e não é o último. Né? As pessoas acham que o equipamento salva e não é, deveria ser o último. Então são vários aspectos que caem nessa pergunta sua da invisibilidade. Se com os acidentes já é invisível, apesar do Brasil estar olhando, eu até briguei, na Bolívia não tem acidente de trabalho, mas assim, as autoridades não estão conseguindo olhar, a gente está conseguindo olhar, tem esse dado alto e quando a gente conseguir pegar os adoecimentos é que esse dado realmente vai aumentar. Agora, tem uma outra questão que a gente precisa pontuar também, é o chamado acidente de percurso, né? Aqui no Brasil está se tornando muito típico, a gente vê muitos acidentes sendo provocados nesse tempo, né? Acidente de percurso seria o que, mais ou menos, doutor Fábio? Todas as pessoas, né, quando vão fazer suas atividades cotidianas, elas adotam um trajeto. Elas saem de casa, né, se mora em Olinda, pegam um determinado ônibus, aquele ônibus percorre um determinado caminho, a pessoa desce na parada final e ele anda aí, vamos dizer, uns 1 quilômetro, 500 metros até chegar ao local de trabalho dele. O acidente de percurso é exatamente esse acidente que acontece entre o momento no qual ele sai de casa até o momento no qual ele chega no trabalho. Dentro da invisibilidade que a doutora Débora fala, o desconhecimento dessa norma, ela gera uma dificuldade muito grande para os nossos trabalhadores, não é? Porque muitas das vezes tem-se que esse daí não é um acidente de trabalho. E para piorar a situação, nós vivemos hoje num clima de violência constante na nossa sociedade. Muitas das situações que acometem os cidadãos brasileiros, que acometem as pessoas indo para o trabalho ou voltando do trabalho para casa, que também se configura, são exatamente assuntos que são investigados pelo aparato policial, mas que eles não são percebidos como acidente de trabalho. Existe um que eu acho que é extremamente triste, que é, por exemplo, o estupro. Não é? O estupro, não é? Nós temos milhares, milhões de trabalhadores que saem de casa quando o sol ainda não nasceu. O estupro, o assalto, né? O assalto violento que gera o que a doutora Débora falou, né? O adoecimento psíquico, não é? Eles são acidentes de trabalho se eles aconteceram no trajeto de casa para o trabalho ou no retorno para casa. Né? Então, também é uma dimensão ainda de invisibilidade muito grande, exatamente porque existe ainda um desconhecimento, né? E existe, se por um lado explicita a violência,
né, do trabalho, a violência urbana, por outro lado, também explicita uma dimensão de interesse para o trabalho, que é exatamente o acidente de trabalho. Muito bem, doutor Fábio. Daqui a pouco a gente volta a conversar mais sobre essa questão do acidente no trabalho, que tem crescido aqui no Brasil. Segundo estatísticas, é o quarto país com maior índice, digamos assim, de acidentes no trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a doutora Débora Tito, ela que é procuradora do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, e também com o doutor Fábio Farias, ele que é desembargador do Trabalho, do Tribunal, ou melhor, desembargador do Tribunal do Trabalho da 6ª Região. Daqui a pouco a gente volta a conversar com eles, mas nesse momento você confere a previsão do tempo para hoje aqui na região metropolitana. A previsão para a região metropolitana é de tempo parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada. À noite o tempo fica firme. Em Recife a máxima é de 31 e a mínima pode chegar a 20 graus. Em Petrolina a máxima é de 33 e a mínima é de 23. Em Araripina a máxima é de 34 graus. E na imagem que você confere, a imagem de Porto de Galinhas. Olha que sol maravilhoso, não é? Um abraço especial a todos que estão nos acompanhando lá em Pojuca, no litoral sul do estado, pelo canal 28 e pelo canal 59. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais debate e outras questões importantes que você não pode perder após o nosso intervalo. Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia, hoje conversando sobre acidentes de trabalho. E daqui a pouco a gente volta, de fato, conversar, inclusive com os nossos convidados. Vamos conferir neste momento a você que está se deslocando do seu trabalho, ou melhor, da sua casa para o seu trabalho. Enfim, é importante você ter todo o cuidado, inclusive com relação à situação do trânsito. Vamos conferir como está o trânsito lá na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, uma importante avenida, uma importante via da cidade. Movimentação tranquila, quase que a gente não vê, aliás, não vemos nenhuma movimentação nessa câmera aí, nessas imagens, de veículos, só de pedestres. Só estou vendo ali um veículo circulando, chegando outro ali agora, mas está tranquilo, pelo menos nesse ponto da Avenida Domingos Ferreira. De lá vamos para a Avenida Norte, olha só, a movimentação já um pouco mais de veículos, alguns pedestres, pelo menos nesse ponto, nessa via aí, da Avenida Norte. De lá vamos a outro ponto, conferir também nas imagens, a Avenida Bernardo Vieiro de Melo, lá em Jaboatão dos Guararapes, olha só. Aí a gente já vê um pouco mais de fluxo de veículos, engarrafamentozinho, típico aqui da região metropolitana. A gente está vendo essas imagens aí, lá da Avenida Bernardo Vieira de Melo. Bom, vamos continuar a nossa conversa, mas antes vamos conferir também as principais informações sobre o tema de hoje na internet. Vamos conferir o nosso quadro É Notícia com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Bom dia, Felipe Cavalcante. Bom dia para você que nos acompanha nesta quinta-feira. Selecionamos um destaque no Portal Brasil sobre o tema de hoje. Ministério divulga análises de acidentes de trabalho. Segundo o site, entre junho de 2001 e outubro deste ano, os auditores fiscais do trabalho concluíram 22.796 análises de acidentes e doenças do trabalho, visando identificar condições e fatores de risco que levam à ocorrência de agravos à saúde do trabalhador, bem como verificando a ocorrência de infrações às normas trabalhistas de proteção à segurança e saúde no trabalho. Esses dados compõem um estudo realizado com base em 202 fichas resumo de análises de acidentes do trabalho, graves ou fatais, ocorridos nos últimos 6 anos. Vamos então retomar o debate de hoje. Amanhã, se Deus nos permitir, nós nos reencontraremos aqui na Notícia. É com você, Felipe Cavalcante. Ok, Thalita, muito obrigado pelas informações e vamos dar continuidade aqui à nossa conversa com os nossos convidados. Para você que ligou o seu televisor neste momento, estamos conversando sobre acidentes de trabalho. Estamos trazendo aqui dados importantes e vamos trazer mais um dado. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, segundo os quais 2 milhões de pessoas no mundo morrem por ano devido a enfermidades relacionadas ao trabalho.
enquanto cerca de 321 mil pessoas morrem por causa de acidentes. Vamos retomar aqui a nossa conversa. Estamos contando com a presença da doutora Débora Tito, ela que é procuradora do Ministério Público do Trabalho, e além dela estamos contando também com a presença do doutor Fábio Farias, ele que é desembargador do Tribunal do Trabalho da 6ª Região. E ouvimos aí a Thalita trazer alguns dados, outras informações. Quer dizer, esses dados, ao se cruzarem, traz um retrospecto, faz um retrospecto, mapeia como é que está a situação do nosso país, doutor Fábio. E é preciso a gente cruzar essas informações e, após essas informações chegarem aos órgãos competentes, haver mais, digamos, fiscalização, quais são os órgãos, para as pessoas entenderem melhor, que talvez fiscalizam as empresas e, ao mesmo tempo, estabelecem normas e regras dentro do ambiente de trabalho, doutor Fábio? Dentro dessa perspectiva também otimista que a doutora Débora aponta, que eu acho que é importante, porque às vezes a gente olha assim, os números e eles se tornam assustadores, A gente tem uma evolução aí que nós saímos de 40 mortos, 40 acidentes por 100 mil trabalhadores para 5 por 100 mil trabalhadores, isso no espaço de 40 anos. Então nós tivemos uma evolução bem interessante. E com absoluta certeza isso cabe a uma série de instituições, não só o processo de conscientização da sociedade, dos trabalhadores e dos empregadores, mas a articulação e a intervenção de uma série de instituições. Destaco aqui o Ministério do Trabalho e Emprego, numa atividade prevencionista na fiscalização, conforme se tem visto aí. A análise do acidente é extremamente importante, porque você cria maneiras de prever novos acidentes. Nós temos o Ministério Público do Trabalho, que com os inquéritos capitaneados, e aí a doutora Débora falará muito melhor do que eu, tem sido de grande importância, inclusive na judicialização de alguns processos, de algumas situações que não conseguem ser resolvidas no âmbito administrativo. Então, judicializar, às vezes, também é muito importante, porque às vezes necessita de uma penalização maior do empregador por conta do desleixo com a condição de trabalho. E nós temos hoje, cada vez mais se fortalecendo, um ator de extrema importância, que você citou no início, que é o próprio Ministério da Saúde. A nossa Constituição ele definiu que cabe ao Sistema Único de Saúde também a proteção ao ambiente de trabalho. E alguns municípios nós temos os centros de referência em saúde do trabalhador. Aqui no estado de Pernambuco nós temos 8, com a gerência estadual, ou seja, nós temos o estado praticamente que coberto por centros de referência em saúde do trabalhador, com políticas e com um olhar específico na formação dos profissionais de saúde. E nós temos muitos municípios, como por exemplo o município de Olinda, que já está estruturando a sua vigilância em saúde também no sentido de fiscalizar a saúde do trabalhador. Por quê? Porque muitas das vezes a vigilância em saúde ela tem uma preocupação muito grande com o consumidor. Vamos dizer, uma cozinha que esteja infectada de ratos e baratas. As pessoas se preocupam muito com a saúde do consumidor, mas não existe a preparação de verificar que naquele lugar existem cozinheiros, existem lavadores de pratos, existem garçons. E um rato, por exemplo, uma barata, ele não escolhe morder ou contaminar apenas a comida, às vezes ele ataca os trabalhadores. Claro. Então, esse reforço que o sistema de proteção tem ganho, ele tem sido de grande importância, exatamente porque a gente tem que ampliar. O próprio corpo de bombeiros, Nós tivemos aquele trágico acidente da Boate Kiss. É verdade. Infelizmente, morreram centenas de pessoas e dentre essas centenas de pessoas, morreram algumas pessoas que estavam trabalhando. Então, medidas de proteção que o Corpo de Bombeiros toma na vigilância, especialmente no combate, na prevenção a incêndios, também diretamente beneficiam os trabalhadores. Então, é essa articulação, essa ampla articulação e essa conscientização de todos esses envolvidos que tem permitido a redução e a diminuição desses números que continuam sendo trágicos indiscutivelmente. A gente sabe a importância também da CIPA, doutora Débora? E assim, a partir de que momento as empresas devem criar a CIPA lá na sua empresa e dar, claro, todo o investimento, tudo aquilo que for solicitado pelos componentes que compõem a CIPA, todos os aparatos para que eles possam trabalhar dentro da empresa? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e é exatamente nesse sentido da prevenção.
Porque o que a gente observa que acontece, na verdade, na mentalidade do empresariado brasileiro? O lucro é lícito e vivemos num sistema capitalista. Mas, infelizmente, adotar medidas de segurança e saúde do trabalhador muitas vezes são caras. Exato. Então, os empresários muitas vezes escolhem as vias mais fáceis, como fornecimento de equipamento de proteção, e muitas vezes culpabilizam o próprio trabalhador. Não, é o trabalhador que não quer usar. E, na verdade, a CIPA, assim, como uma medida de prevenção, e como todas as outras que a gente vem estudando desde o pós-guerra, porque desde o pós-guerra que isso está sendo muito olhado, parece que a humanidade precisou viver os piores horrores para poder se debater, se despertar para essas coisas. O próprio uso de agrotóxicos, o cigarro, tantas coisas que a gente está estudando agora, a gente vê que já são reflexos na saúde do trabalhador há muito tempo. Então, a CIPA é uma das medidas de prevenção que, na verdade, deveria ser a principal atitude de qualquer empregador. Infelizmente, a gente tem a cultura de apagar o incêndio. Exato. O trabalhador, tem muitos trabalhadores, muita gente precisa, fornece o EPI e acha que isso é suficiente. Mas não. A comissão de prevenção formada por trabalhadores, que é exatamente a CIPA, é uma das medidas, uma das políticas públicas pensadas para a eficácia do meio ambiente de trabalho ser realmente seguro e saudável. Então, o que seria importante dizer? Que a prevenção é muito mais importante que o fornecimento do equipamento de proteção e que o empresariado deveria investir muito mais em cursos, muito mais em equipamentos eficientes e muito mais do que simplesmente nas medidas que seriam simplesmente para afastar quando o dano já ocorreu. Infelizmente, a gente cai no aspecto econômico, as coisas são caras e a gente precisaria, por exemplo, de mais cultura. Fábio citou aí o exemplo do restaurante. Eu cito uma atuação dele do cigarro. Todo mundo só pensava no cigarro também para o consumidor. E aí os restaurantes tinham aquilo de ser separado, ter a área do fumante e a área do não fumante para o consumidor e o garçom. Exato. O garçom circulava nas duas áreas. Então, a partir do momento que a gente viu que não adianta separar o ambiente livre do fumo do ambiente com fumo, se você tem pessoas ali circulando o tempo todo. Então, tem que realmente banir. Se você quer fumar o seu cigarro, você tem que fumar no ambiente externo, que você não esteja adoecendo outrem. Pessoas, né? E aí foi interessante, porque quando o Fábio começou essa atuação em 2005, foi replicada nacionalmente, veio estudos, reportagens que faziam a medição da nicotina do garçom que não fuma. Quando ele entrava no ambiente de trabalho, o índice era 1, quando ele saía, o índice era outro. Ou seja, é um fumante passivo. Exatamente, né? Um fumante passivo obrigado, porque o consumidor escolhia, né? O consumidor escolhia que ambiente quer estar, a esposa do fumante escolhe adoecer e o garçom, e o trabalhador. Mas isso é o que a gente vê em vários pontos. Sempre sobra um pouquinho a conta para o trabalhador por conta desse custo econômico. Aí, quais são as medidas que a gente toma? Pesar multas, pesar indenizações, por quê? A gente tem uma atuação, por exemplo, com os ônibus, com os motoristas de ônibus. Quando a gente fez a medição da jornada de trabalho que eles estavam fazendo a mais, os pesquisadores da UFPE descobriram que em anos as empresas economizaram 200 milhões. Nossa! Isso é um dado alto que vai ser até publicado pelo Ministério Público do Trabalho em breve. Hoje existem 13 ações judicializadas contra essas empresas. É um lucro omitido pelo barateamento da mão de obra que você faz ao cobrar horas extras, ao descumprir as medições, os equipamentos de proteção. Qual é a estratégia nossa? Vamos fazer o barato sair caro. Porque tudo isso tem um aspecto econômico por trás, de não proteger esse meio ambiente, de não dar prevenção, porque a prevenção é mais cara. Então, quando a gente chegar para a gente ir atrás desses dados, vamos fazer o barato sair caro. Então, o Ministério do Trabalho e Emprego tem que pesar nessas indenizações. Esse projeto dos ônibus aqui em Pernambuco gerou 13 milhões de infrações administrativas cobradas dessas empresas. E a gente entrou com as ações civis públicas cobrando dano moral coletivo alto. O que é isso? É a pedagogia do bolso. Muitas vezes o cidadão não tem medo de ser preso. Ele tem medo de ficar sem o patrimônio. Quando mexeu com o bolso. Então, o que é que a gente quer dar o recado? Vocês economizaram 200 milhões em anos. Então, agora a gente quer que saia cara essa economia, porque você não pode economizar as custas do trabalhador. Vivemos num país capitalista, o lucro é lícito, mas não pode vilipendiar a dignidade de ninguém. E quando a gente vai ver, as medidas são simples. As medidas de prevenção, elas não são astronômicas, como às vezes querem dizer que o procurador do trabalho vai quebrar a empresa. Não, não é verdade. A gente vê que são medidas simples, mas o lucro diminui. E aí as empresas ficam reticentes porque não querem que esse lucro diminua. Por exemplo, eles não assinaram o termo da chamada de conduta, que é o compromisso que a gente pediu com as empresas de ônibus na época, porque uma das medidas era colocar ar-condicionado no ônibus.
colocar ar-condicionado para o motorista? A gente tem aquela mentalidade, ele não é pobre, qualquer coisa baixa, para que eu vou botar ar-condicionado para o motorista? E vai ver que não era só ar-condicionado, era o motor estava localizado no lugar errado, tinha que ser direção hidráulica. São pessoas que passam de 14 a 18 horas dirigindo. Fora isso, tem um engarrafamento, o trânsito do dia a dia que estressa qualquer um, né? O lado psicológico fica debilitado. E um argumento também que pode seduzir a população toda, e o perigo para a população que um motorista cansado provoca. Então, existe realmente uma rede de proteção, que o Fábio pode até falar do GETRIM, que é um grupo de trabalho lá do tribunal que capitaneia essas ações de prevenção, para que a gente mude essa mentalidade. Exato. Essa mentalidade do apagar incêndio de depois. Vamos pensar na prevenção, com todas essas medidas, e se algum empresário ainda tiver com esse barateamento, que a gente realmente, nesse primeiro início, nesse primeiro momento em que a gente não conseguiu conscientizar, a gente precisa dar multas, realmente. Uma coisa aqui, só abrindo um parênteses, mas eu queria que o doutor Fábio pudesse complementar a fala da doutora Débora, né? Para você que está em casa, você que está acompanhando o programa, até mesmo no seu trabalho mesmo, pela internet, pelo seu smartphone, enfim. Olha, eu quero te convidar também para você participar da nossa enquete, participar do programa. É simples, você responde a seguinte pergunta da nossa enquete de hoje. Você respeita as normas de segurança no trabalho? Você respeita as normas de segurança no trabalho? Para cada atividade, para cada empresa, existem normas estabelecidas, né, até de conduta mesmo, de onde você circula, enfim, é importante você estar atento a essas normas. Mas você respeita, sim ou não, as normas de segurança no trabalho? 0 operadora 81 3424 1977 é a nossa linha interativa, portanto você pode participar, você pode também aproveitar, né, para mandar a sua dúvida, a sua pergunta, deixar a sua pergunta, sua dúvida com a nossa produção, tá certo? Para a gente poder trazer aqui também a sua participação, que é muito importante. Doutor Fábio, complementando aí a doutora Débora Tito. Sim. Veja só, você logo no início do programa, você tocou num aspecto que tem muito a ver com a CIPA, que é o problema da terceirização, não é? Um grande problema. A legislação, a norma regulamentadora número 5, ela estabelece parâmetros de quando a obrigatoriedade da CIPA. Não é? A partir de 20 empregados, você tem que ter pelo menos um representante da CIPA. E aí você tem uma escala que depende da atividade econômica, algumas são mais perigosas do que outras, e a quantidade de trabalhadores. No ramo da construção civil, isso que a doutora Débora falou é extremamente importante. A CIPA, ela é responsável por uma atividade prevencionista cotidiana dentro da empresa. Ela tem reuniões periódicas e quando tem acidentes graves, elas são obrigatoriamente, tem que haver a reunião da CIPA para analisar o que causou o acidente e quais as medidas preventivas para que não venham a acontecer. O que é que isso tem a ver com a terceirização? Se a gente pegar no setor da construção civil, até 20 anos atrás nós tínhamos uma empresa que ela construía diversos prédios e aí ela tinha 1000 trabalhadores, né? Hoje em dia, cada prédio desse, ele é uma pessoa jurídica diferente. De maneira que cada prédio desse, essa empresa ao invés de agora ter 1000 trabalhadores, ela tem 30, 40 trabalhadores espalhados em 20, 30 obras. Nossa. O que muitas das vezes leva à não criação da CIPA, não é? E sendo esse um instrumento de extrema importância, porque exatamente não existe Estado no mundo que consiga ter, eu sempre digo aqui, um grilo falante no ombro de cada ser humano. Certo? Então, não existe Estado no mundo, não é o Estado brasileiro apenas, não existe Estado no mundo que consiga, por exemplo, fiscalizar 300, 400 construções civis que estão acontecendo ao mesmo tempo na cidade do Recife. Não tem como. Então, a sociedade, os trabalhadores e os empregadores, principalmente essa questão que a doutora Débora tem levantado, a responsabilidade mais importante do empregador tem que se conscientizar, né, da necessidade de você ter mecanismos cotidianos, né, você ter mecanismos do dia a dia que possibilitem uma eficácia e uma fiscalização mais permanente em cada local de trabalho. Né? Existem locais, empresas, onde há um risco muito grande de incêndios, por ter uma quantidade enorme de materiais inflamáveis. Não é? Qual a importância da criação da brigada de incêndio? E há algumas empresas que negligenciam essa importância. Eu queria que a doutora Débora pudesse refletir sobre esse ponto. Engraçado, você falou das empresas que precisam da brigada de incêndio. E imagine você, as facções de costura em São Paulo, que tem 15 bolivianos com o gás, com a fiação passando,
e aquilo incendeia e as pessoas morrem e o empresário vai dizer que é a culpa. O empresário não, que o traficante de pessoas, nesses casos, vão dizer até que é culpa da própria vítima, porque manuseou aquilo de forma equivocada. Talvez. Assim como todas as medidas de prevenção, a brigada de incêndio, a instalação da CIPA, tudo isso é de extrema importância. E tudo isso está previsto na legislação brasileira. Porque poderia perguntar, não falta uma legislação para o Brasil? Não, legislação tem. A gente tem as NRs do Ministério do Trabalho e Emprego, acho que vai poder até falar melhor dessas situações mais específicas, mas existe uma legislação forte que o que falta é um cumprimento e uma consciência, um trabalho realmente em rede, assim como quaisquer danos, como aquele caso da Boate Kiss, que Fábio já lembrou, chamou muita atenção e todo mundo ficou colocando foto nas redes sociais das meninas da sociedade que morreram e ninguém pensou no trabalhador que também estava ali e faleceu. Então, infelizmente, a gente às vezes precisa que tenha uma comoção dessa, como teve o fechamento de várias boates depois desse acidente. Parece que a gente precisa esperar a coisa realmente acontecer de forma trágica para que a gente pense. Mas a brigada de incêndio, a CIP, todas essas medidas de prevenção, que o equipamento de proteção seria a última, você tem que pensar primeiro em minimizar os riscos no próprio ambiente. Todas essas medidas são de extrema importância e são, a partir do momento que a gente começar a pensar no trabalhador como nosso irmão, nosso pai, nosso filho, a coisa muda. Por exemplo, na área rural, eu não vejo ainda um usineiro ou um dono de fazenda pensando naquele trabalhador como um filho ou como um irmão. Ele é sempre meio mosca na sopa. Mais um. Quando a gente começar a pensar nisso como uma tragédia como a Boate Kiss ou como a queda daquele engenheiro no prédio aqui em Recife aconteceu, a gente acorde para isso. Não precisa. Tragédias a gente tem o tempo todo. Basta a pessoa que está vendo o programa jogar aí no Google Rana, Bangladesh. O edifício Rana foi um edifício que pegou fogo em Bangladesh e era uma confecção da Zara, era um prédio que estavam construindo para grife Zara e o prédio veio abaixo por conta de um incêndio. Então a gente não precisa esperar essa tragédia, né? Para experimentar as medidas de prevenção. Daqui a pouco a gente vai voltar, né? O tempo foi embora agora desse bloco, mas ainda temos outro bloco pela frente e a gente vai poder conversar também outros pontos, né? Trazer outros pontos aqui. Você pode aproveitar esse intervalo, essa pausa e participar da nossa enquete, onde estamos perguntando se você utiliza ou não os equipamentos de proteção, ou melhor, não é bem essa pergunta. Você respeita as normas de segurança no trabalho? Você respeita as normas de segurança no trabalho? Sim ou não? 0 operadora 81-3424-1977 e também pode mandar sua mensagem para as nossas redes sociais. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia, hoje falando sobre acidentes de trabalho, é um tema muito importante, já falamos aqui vários pontos e anunciamos aqui pesquisas, resultados de pesquisas das mais variadas, né? E vamos nesse momento, como você bem sabe, é o terceiro bloco do programa, início aqui do terceiro bloco do programa, e temos as ofertas, né, disponíveis da Agência do Trabalho. Vamos conferir o nosso quadro Há Vagas. Bom, agora a gente vai conferir na tela as principais ofertas nesse início de dia, geradas pela Agência do Trabalho. Vamos conferir. Há 5 vagas para auxiliar de limpeza. As principais exigências, né? Ter escolaridade não informada, na verdade não foi informada essa escolaridade. A experiência também não trouxeram informações, mas disseram que não é exigida uma experiência própria para exercer a vaga, ou melhor, as vagas de auxiliar de limpeza. O salário foi informado sim, é R$ 906,40. E uma outra observação, uma informação. Estas vagas são exclusivas para a pessoa com deficiência. Vamos à próxima tela. Há também 4 vagas para técnico em manutenção de informática. Os principais requisitos é ter ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário é de R$ 950. Também há vagas para estágio. Você pode procurar a Agência do Trabalho e encontrar essas ofertas. 8 vagas para estágio no curso de administração. Também há 2 vagas para aqueles que estão cursando, né, o curso de economia e também 2 vagas para engenharia da computação.
Só lembrando que você pode, né, procurar, né, as informações com relação aos estágios lá no CIEE mesmo, no CIEE, né? Além da central de vagas da Agência do Trabalho, onde você pode ligar, né, para o 3198 4721 ou 4700. E as vagas de estágio são do CIEE, que a gente falou agora há pouco, que fica localizado na Rua do Progresso, número 465, no edifício Vila Empresarial Boa Vista, lá no bairro da Boa Vista. E o número telefônico, anote aí o telefone do CIEE, 3131 6000, 3131 6000 ou o 6100, final do telefone, 3131 6100, e funciona de segunda a sexta, das 8 às 4 da tarde. Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa, não é? A nossa conversa de hoje sobre um assunto que preocupa o Ministério da Saúde, preocupa a todos nós, né? Principalmente os pais de família, né? As esposas, os maridos, né? Ficam preocupados aí com a vida do seu cônjuge, do seu parceiro, do seu familiar no trabalho, até porque o número tem crescido de acidentes, né? Acidentes no trabalho. O Brasil é o quarto nessa estatística, né? E estamos conversando sobre esse assunto, contando com a presença da doutora Débora Tito, ela que é procuradora do Ministério Público do Trabalho, e também contando com a presença do doutor Fábio Farias, ele que é desembargador do Tribunal do Trabalho da 6ª Região. Bom, queria só trazer aqui uma informação, né, anunciar isso aqui, né, é um cartaz, né, deixa-me ver aqui, do Tribunal Superior do Trabalho, é isso? Tribunal Superior do Trabalho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É um programa nacional de prevenção de acidentes de trabalho. Acidentes não acontecem por acaso. É informação, deixa eu mostrar aqui na câmera 1, né? Na câmera 1, mostrando essas informações. É um programa nacional de prevenção de acidentes de trabalho e está sendo organizada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Não é isso, doutor Fábio? É um programa nacional, na verdade, né? Na verdade, né, a doutora Débora teve aqui a gentileza de falar desse programa, mas esse daí eu acho que ele é um programa que ele é posterior a muitas iniciativas do próprio Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. Não é? O que é que o Tribunal Superior do Trabalho teve como ideia? Constituir uma comissão nacional e constituir comissões regionais em todos os tribunais regionais do trabalho do país. São 24. Não é? Dentro dessas comissões, né, nós temos participação de instituições públicas, como o próprio Ministério Público, o Ministério do Trabalho e Emprego, e instituições privadas, né, como sindicatos patronais e de empregados. A ideia fundamental é exatamente fazer aquele exercício, não é, de que sozinho ninguém consegue fazer nada, né? Um momento desse eu me lembrei de uma famosa lição do Sermão da Montanha, né? Qual é a lição do Sermão da Montanha? É aquela lição na qual cada um daqueles que estavam em redor, né, de Cristo deu o pouco que podia dar e aquele pouco conseguiu alimentar a todos. É exatamente a ideia desses grupos, desses trabalhos em rede, não é? Que é exatamente cada instituição dá o seu pouco e com absoluta certeza isso se transforma sempre num produto maior do que as partes individualmente somadas, né? Então verdade, a ideia é essa daí do grupo. Muito bem, um trabalho muito importante de conscientização, né? Esses cartazes são distribuídos nas empresas, como é a forma de divulgação? Nós temos uma série de material de propaganda, né? Nós temos cartazes, nós temos vinhetas que são passadas nas televisões, não é? Nós temos, né, spots para rádio, não é? E as pessoas que quiserem, as instituições que desejarem, inclusive a própria imprensa que desejar ter acesso, não é só nos ligar lá no tribunal, nosso serviço de comunicação, e nós encaminharemos, né, dentro das nossas possibilidades de atendimento, né, porque somos uma instituição pública claro. E com recursos limitados, mas com absoluta certeza nós faremos o maior esforço para atendermos todas as demandas. Muito bem. Bom, tem uma pergunta aqui, tem uma participação, o Carlos Eugênio, né, ligou para a nossa produção e deixou a seguinte pergunta, lá do Cabo de Santo Agostinho, um abraço especial a todos lá do Litoral Sul. Ele diz, um trabalhador que sofreu um acidente de trabalho, ele pode recorrer à justiça com acusação de danos morais? Eu pedi aqui para o doutor Fábio responder.
Veja só, ele pode não só dano moral. O que é o dano moral? O dano moral é aquele impacto que um acidente tem sobre a pessoa, né? Vamos dizer, dar um exemplo aí, nós temos extremamente comum a perda de membros com motociclistas. Né? Nós tínhamos uma empresa que dizia que, né, e graças à atuação também do Ministério Público do Trabalho isso foi impedido, que se o cliente não recebesse a pizza em 20 minutos, quem pagaria seria o motociclista. Isso. Né? Nós tivemos uma empresa que fez esse tipo de ato insano. Né? Então, um motociclista, quando ele perde a perna, né, ele tem aí não só a perda do membro, mas ele também tem um impacto pessoal sobre ele. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade extremamente discriminatória, né, e uma pessoa que tem uma diferença, como por exemplo ter uma perna a menos, já é visto de uma maneira diferente pela sociedade. Então o dano moral é esse impacto muito pessoal que cada um de nós tem diante de alguma ocorrência, como é por exemplo o caso, né, da perda de um membro. Mas não só o dano moral, como por exemplo o dano estético. Né? O dano estético, a perda do membro, ele causa uma diferenciação estética. Né? E também nós temos, né, em alguns casos, né, a própria pensão vitalícia. Né? Vamos dizer, uma pessoa, um jogador de futebol, né, que é um jogador de futebol, um jovem que está começando a jogar agora, não é? Nós não sabemos se no futuro esse jovem jogador de futebol, ele será um Neymar ou será um Mauro Shampoo. Né? Ele pode ser tanto um ou quanto o outro, certo? Então, mas se ele era uma pessoa que tinha um futuro promissor, obviamente que se ele perde um membro, né, ainda muito jovem por conta de um acidente de trabalho, né? Ele fica impossibilitado de alcançar esse futuro promissor. Então, existem também as condenações por pensões vitalícias, que são aquelas pensões onde a justiça estima qual seria o potencial daquela pessoa. É claro que nem todos serão Neymar, mas nem todos ficarão em Mauro Shampoo. Exato. Então, a gente fica aí, o Mauro Shampoo, me perdoe, mas ele é uma figura realmente muito querida, né, no pior time do mundo, que é o nosso Ibis, aqui do estado de Pernambuco. Bom, minha gente, o tempo foi embora, estamos aí finalizando o programa Assunto do Dia. Só queremos trazer aqui o resultado da nossa enquete, onde nós perguntamos se você respeita ou não as normas, né, do ambiente de trabalho. E temos aí o resultado? Temos o resultado, sim. 80% das pessoas que ligaram disseram que sim, que respeitam sim as normas de segurança no trabalho. E 20% responderam que não. E nós queremos agradecer aqui a presença dos nossos dois convidados. Né? Foi um papo muito importante, uma conversa muito importante. Eu acho que passamos aqui também informações relevantes para que a sociedade possa abrir os olhos, né? Os empresários, os funcionários, toda a sociedade possa, de fato, respeitar essas normas estabelecidas de segurança. Agradecemos a doutora Débora Tito, que é procuradora do Ministério Público do Trabalho. Um abraço especial a todos que fazem também o Ministério Público do Trabalho. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Até a próxima. Até a próxima, doutora. E também agradecemos ao doutor Fábio Farias pela presença aqui, né? Ele que é desembargador do Trabalho, desembargador do Tribunal do Trabalho da 6ª Região. Foi um prazer também. O Tribunal agradece e estaremos sempre à disposição aqui do programa para qualquer participação. Bom, agradecemos também a todos que participaram aqui pelas redes sociais. O tempo foi embora, realmente não dá, mas muito obrigado pela interação de vocês e pelas mensagens que estão enviando aqui também, tá certo? Lembrando que, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um excelente dia.